Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do videocast Mídia Legal. Eu sou Eli. E eu sou Ana Camille. E hoje vamos falar um pouco sobre a exposição excessiva de crianças na internet. Você já parou para pensar quem está assistindo os vídeos que você posta? Bom, as crianças são postadas diariamente. Quais são os riscos disso? A gente começa o episódio de hoje falando sobre uns dados de uma pesquisa realizada pela professora assistente Anna Broch, da Universidade de Silésia, na Polônia. Na pesquisa feita com 168 pais e mães, 23% já revelou ter exposto nomes e datas de nascimento das crianças na internet, o que é quase 39 pessoas e 33%, ou seja, 55 pessoas, já chegou a publicar documentos pessoais delas. Essa prática é chamada de sharenting. Você sabe o que significa? Sharenting é o compartilhamento excessivo de fotos e vídeos feito pelos pais. Muitas vezes acontece de forma inocente e sem pensar, mas as consequências podem chegar mais rápido que o esperado e muito mais complicado que isso. Segundo um estudo realizado em 2024 pela ONG Human Rights Watch, cerca de 170 imagens de crianças brasileiras foram usadas para treinar inteligência artificial sem o consentimento dos pais. Essas informações e ferramentas facilitam a possível manipulação da imagem da criança, seja para a criação de memes, como há inúmeros casos por aí, desde celebridades que viralizam até memes bobos, ou até mesmo para pornografia infantil, o que é um crime e que é alertado em diversas campanhas. Diversas razões podem levar as pessoas a postar tanto nas redes sociais, desde o contato com a família à busca pela validação, sendo essa segunda a mais comum. Esse hábito vira um problema quando a pessoa passa a perder momentos da vida. A autoestima depende de curtidas e tira a privacidade das crianças que convivem com ela. Para ajudar a gente a entender melhor as consequências dessa autoexposição, temos aqui convidadas que lidam diariamente com esses desafios. Deem as boas-vindas às nossas entrevistadas, a estudante de psicologia Maria Clara Araújo e a mãe influenciadora Camila Thalia. Bem-vindas, meninas. Como vocês estão? Espero que vocês estejam preparadas aqui para participar do videocast Mídia Legal. Então, Camila, há quanto tempo você atua nessa área e como funciona o seu trabalho com a internet? Faz aproximadamente 7 a 8 anos que eu trabalho como influenciadora digital, como modelo fotográfica, e viver nesse ramo tem que ter muita sabedoria. Eu sempre converso com meu marido em questão, com os meus familiares, meus pais, a respeito que a gente tem que saber dosar de forma muito sábia o que posta, o que precisa ser postado, o que não precisa ser tão evidenciado. E assim a gente vai lidando. Entendo. E como esse trabalho chega no seu filho? Felipe, ele é uma criança, eu tenho muito orgulho de falar do meu filho, porque ele é uma criança atípica em todos os sentidos. Ele é muito carismático, ele é, graças a Deus, hoje criado como eu fui criado, até melhor, muito solto, com contato a animais, áreas verdes. E a gente vem de uma família que tem uma exposição básica na cidade que eu moro. Porém, Felipe, nos últimos 2 anos, ele foi um fenômeno na internet, graças ao meu sogro, que começou a fazer alguns registros dele brincando com animais e acabou que explodiu. Só que isso começou a crescer demais ao ponto que eu e meu marido tivemos que intervir a ponto de colocar e impor mesmo alguns limites necessários para que a gente saiba até onde pode mostrar, o que pode mostrar, como mostrar. Felipe hoje ele não tem rede social. Muita gente fala, Camila, faz um Instagram, faz um canal no YouTube. Para ele, tu vai conseguir monetizar, consequentemente arrecadar. Mas esse nunca foi o foco e não é o foco. Então, por esse motivo, ele não tem rede social e ele não vai ter rede social até ele ter idade para querer e, se quiser, fazer uma. Felipe, hoje, os poucos registros que eu mostro no meu Instagram são de momentos de criança brincando mesmo, sabe? Assim, ele sempre vestido, que é muito importante. Sim. Hoje, a gente que trabalha com rede social, a gente sabe que tem algumas coisas que são
proibidas mesmo, nas redes sociais, no grupo Meta. Então, Felipe sempre está vestido, Felipe sempre está sendo criança, de fato. Eu sempre me preocupo muito em algumas posições de foto, porque a gente sabe que criança é inocente, mas, infelizmente, quem está do outro da tela, não. E como a gente vive em um mundo que muitas pessoas maliciam muitas coisas, assim, absurdas, a gente tem que ter essa consciência de saber nivelar. Então, eu tenho muito cuidado mesmo, muita cautela, e sempre converso sobre isso com meus sogros, com meu sogro em especial, que também é influenciador digital e que expõe, né, Felipe de forma, graças a Deus, muito cautelosa. Então, é um consenso de conversas e de sabedoria mesmo, da gente saber até onde ir, como ir, para, além de tudo, a gente proteger nosso bem mais precioso, que no caso é o meu filho. Essas suas atitudes, precauções mesmo, vem de algum risco que você percebe ou na internet ou coisa certeza. do tipo? Com certeza. A gente vê muitos casos, infelizmente, né, de crianças com imagens que são, assim, totalmente inocentes, mas que pessoas maliciosas usam para pornografia. E eu tenho muito receio disso, porque a gente não conhece o coração de ninguém, então a gente tem que ter essa sabedoria de saber banir e limitar certas coisas. Também tem a questão de exposição na internet, no quesito exemplo. O Felipe estuda já, ele tem 4 anos, então ele já estuda. Então eu evito ao máximo postar fotozinha dele de farda da escola, e quando eu posto, eu sempre apago a logomarca, sabe, o nomezinho, porque hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores no Instagram, e muitos desses seguidores não é só da nossa cidade de Natal. Então, a gente não sabe, né? Infelizmente, a gente vive num mundo que tudo está disponível, tudo pode acontecer, então, realmente tem que ter essa logística. A gente pergunta sobre esses riscos com a internet porque em uma campanha de conscientização chamada Uma Mensagem da Ela, uma companhia de telecomunicação da Alemanha, a Deutsche Telekom, usou a própria inteligência artificial para transformar a imagem de uma criança em uma pessoa mais velha para falar diretamente com os pais sobre esses riscos. Clara, quais seriam as consequências a longo prazo dessa alta exposição para o desenvolvimento de uma criança? Acho que um primeiro ponto que a gente pode pensar é como essa alta exposição ela afeta a construção de identidade. As crianças elas estão num período de realmente descobrir quem elas são, de entender quem elas são. E quando a sua vida está muito exposta nas redes sociais, acaba que a sua percepção de si ela vai sendo muito baseada no olhar externo. Então, o que pode acontecer muitas vezes é uma criança ela desenvolver essa dependência da validação alheia, da opinião do outro, para saber se o que ela está fazendo é legal, se está certo o que ela está fazendo. Também existe uma certa dificuldade de conseguir separar o que seria o público e o privado. Então, ela entender até que ponto isso aqui eu posso permanecer comigo, ou já que eu estou tão acostumada a postar e a compartilhar meu dia a dia, se tudo tem que ser compartilhado. Esse é um limite que, às vezes, as crianças elas têm um pouquinho de dificuldade de entender quando elas têm essa autoexposição. E isso também já leva para um outro ponto, que é a questão da própria pegada digital, né? Quando a gente começa a postar as crianças desde muito cedo, elas já começam a ter aí uma memória na internet que não necessariamente é algo que elas já têm maturidade para construir o que elas querem expor. E a gente sabe que uma vez que está na internet, está para sempre. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso também, até para não se tornar uma situação que pode ser constrangedora ou embaraçosa para a criança quando ela crescer. O que pode levar também para outras questões, como entra a questão de bullying, que pode influenciar também, ou de estigmatização. Então, acredito que esse é um dos principais pontos que podem influenciar no desenvolvimento. Você, Camila, tem percebido alguma dessas pontuações que Clara trouxe, no sentido de identidade do seu filho, de Felipe? Graças a Deus não, porque assim, todo o pouco conteúdo que é compartilhado sobre Felipe nas minhas redes sociais, como eu falei, são de coisas cotidianas dele, que eu registro, porque eu como mãe quero ter registros dele. E coisas sutis eu acabo sempre postando uma fotinho, um videozinho dele, um momento com meus pais, comigo, meu marido, com o avô, enfim. E quando tem alguma publicação no Instagram do meu sogro, né, que também é uma pessoa pública, também é muito assim, de sutilezas, sabe? Uma brincadeira. Então, assim, não é... Raramente é algo ele conversando, ele falando sobre algo. E como ele ainda é muito pequeno, a gente tem que ter essa sabedoria de saber dosar para até onde mostrar, o que mostrar, para que não aconteça justamente essa influência de modificar o natural de Felipe, do que ser, como e como será. Entendo. Tu
Você acha que tem, tipo, algumas medidas que podem ser buscadas para conter os riscos e reduzir esses impactos que a criança pode ter com essa exposição na internet, seja tendo pessoas influenciadoras na família ou até mesmo só por estar ali na internet? Porque a gente sabe que num contexto que a gente vive hoje em dia, todo mundo em algum momento vai acabar na internet, e isso não impede as crianças de acabarem na internet. Como, por exemplo, estavam havendo protestos das crianças no Roblox, porque, sabe... Aí, Sim. quais métodos você acha que tem como reduzir? Eu acho que, inclusive, muitos foram até citados por Camille quando ela estava falando como ela age, assim, em relação à exposição, né, do filho dela, porque realmente parte muito primeiro dessa dosagem de você parar para pensar primeiro, essa situação, tal aqui eu colocar, vai ser constrangedor para ele, vai ser embaraçoso, é algo que expõe demais, que foi uma coisa que ela falou que sempre pondera, então esse é um primeiro ponto, sempre pensar nisso primeiro e pensar antes de, isso daqui ficou legal, pensar se realmente como isso pode repercutir para a criança. Também tem a questão de tomar cuidado com o tipo de conteúdo que está postando no sentido de privacidade, que também foi uma coisa que ela pontuou. Então, tem muito essa questão de tomar cuidado com dado pessoal, com uniforme. Hoje em dia tem muito essa questão de postar vlog, né, e rotina diária. Então, acaba que mesmo sem perceber, a gente dá informação de horário que a gente está saindo, dos locais que a gente passa. E quando tem ainda essa informação de uniforme, de escola, acaba facilitando aí, dando mais informações para pessoas que podem estar mal intencionadas. Sempre também tentar conversar, à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo mais maturidade para entender e colocar para ela também, de se ela está ok em postar esse conteúdo, se ela está à vontade de fazer isso, de também ensinar a ela o que é realmente essa separação, de entender o que é a vida pessoal dela e o que é a vida pública. Também acho que, a longo prazo, é importante também pensar nessa questão da monetização, de tentar não transformar a vida da criança em conteúdo, para também não trazer essa questão da pressão da criança, de que é monetizado, então tem essa pressão de eu devo algo, eu tenho que estar ali presente, eu tenho que estar performando também, eu sei que no momento talvez eu não esteja tão bem, mas eu sei que isso gera conteúdo, então eu preciso performar uma certa realidade. Então acho que esses são cuidados que podem minimizar os problemas que podem acontecer. Como infelizmente tem acontecido muito hoje em dia, né? Sim. Os pais percebem a grandiosidade que o filho tem se tornado e acabam criando esses perfis na internet para fazer com que gere lucro. Eu não sei se vocês acompanharam o caso do menino Chuchu, que é inclusive de Lagoa Seca, se eu não me engano, que ele brincava com os irmãos nessas competições que gerava prêmios entre os irmãos mesmo em si, e que ele sempre perdia e ganhava chuchu. A gente não sabe os impactos que pode acontecer com essa criança sendo sempre chamada de chuchu pelos outros, como se fosse uma forma de diminuir qualquer tipo de conquista dela ou a falta de conquista, mesmo na infância, que não deveria ser algo que uma criança tem que se Acaba cobrar. transformando a infância em um produto a ser vendido. Sim. E é exatamente isso que eu fujo muito, e por isso que eu já bati martelo e meu marido é em concordância, né, a gente não fazer redes sociais para Felipe, porque mesmo muita gente faz redes sociais para ser tipo um álbum online, um álbum virtual de momentos, enfim. Mas ainda assim, eu sou contra esse rapaz aí, o menino do Chuchu, ele é de Alagoa Nova. Alagoa Nova? E realmente, eu até conversei uma vez com minha família sobre o caso dele, porque é sempre uma competição e ele sempre acaba perdendo. Então, é bem complicado, porque a gente sabe que para a gente adulto algumas coisas são complicadas e a gente tem entendimento, né, sobre situações, enfim. Então, quem dirá crianças, que são inocentes. Felipe, ele tem dia que tá, assim, super simpático, super carismático, quer brincar com todo mundo, quer falar com todo mundo, e tem dia que não, e tá tudo bem, sabe? Assim, a gente, às vezes, sai com ele para algum canto, shopping, enfim, Parque do Povo, algum canto, e as pessoas reconhecem a gente. Então, vem falar com ele, às vezes ele dá um oi, dá um sorrisinho, mas às vezes não, ele agarra no pescoço do pai e não quer saber, e tá tudo bem, porque ele não entende, ele não conhece aquelas pessoas. Então, na verdade, eu acho que o correto seria esse mesmo, né? Ele não se abrir, não demonstrar Sim. interesse, de falar, de querer e tudo mais. Então, é criança sendo criança, e realmente a gente tem que ter a sabedoria de saber diferenciar e saber que criança é criança. Sim, e eles têm a própria forma de lidar com as frustrações, que se já é difícil pra gente que é adulto, imagina pra quem é criança, né? Agora, puxando um pouco o que você falou sobre uniforme escolar, Clara, essa questão de postar a farda da criança acaba sendo muito perigosa porque expõe onde que aquela criança vai estar em horários previsíveis, o que pode acabar levando a um risco de sequestros. Sim.
que tem acontecido. Então, agora no mês de fevereiro, o Ministério Público de Minas Gerais alertou os pais quanto à volta às aulas, porque muitas vezes eles querem mostrar essa nova etapa da vida escolar da criança com a primeira foto, no primeiro dia de aula. Mas a gente, como a Camila tinha falado, a gente nunca sabe para quem que está chegando aquilo, como que é o coração de cada um. E assim, para vocês terem noção, a SaferNet Brasil publicou uma nota com números assustadores. Tipo, só nesse primeiro semestre do ano passado, foram quase 50 mil denúncias dessa exposição infantil usada como pornografia infantil. Coisas que pra gente seria, tipo, normal, uma criança sem camisa, porque a gente não vê essa sexualização, mas não é o mesmo caso nesses grupos que acontecem majoritariamente em redes sociais que não têm essa legalização, como o Telegram, por exemplo. E assim, a gente não percebe, mas é justamente esse caso da farda. Às vezes é uma questão de geolocalização. Postar o brasão ou onde a criança está pode acabar dando a localização, os possíveis locais que aquela criança vai estar. E eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso. Principalmente porque eu não tenho filho, né? Eu acredito que não seja o caso de Camila. Tenho certeza, como ela já citou, que ela já parou para pensar nisso e até evitou. Mas a grande maioria, eu acredito que não, já que postam até documentos pessoais na internet das crianças. Como a gente falou no começo, existem pessoas que chegam a postar a certidão de nascimento da criança na internet. É uma coisa que nós adultos não postamos nem os nossos documentos na internet, então não faz muito sentido se você parar para pensar nisso e postar um documento da criança. Então, como ele tinha falado, a SaferNet publicou esse alerta, e a maioria dos crimes cibernéticos do Brasil são contra crianças. E, assim como ele falou, esses criminosos estão migrando para o Telegram, onde não tem muita regulamentação e acabam tendo vários casos de pornografia infantil sendo encontrados lá. E, assim, então é algo que vai além do desenvolvimento infantil. É um risco real físico. Porque, querendo ou não, as crianças são inocentes. Como você bem pontuou, que o normal seria ele não dar atenção para esses adultos desconhecidos que não conhecem ele. E é o que ele faz. Mas nem toda criança é assim. Então, é um risco real. A criança, a exposição é um risco. E vocês querem comentar algo sobre? Eu acho que essa questão, principalmente do uso da imagem para pornografia, é uma coisa que está sendo muito falada também atualmente, né? Está se falando muito sobre essa questão também da autorização precoce. E, realmente, assim, o uso de IA hoje em dia está uma coisa bem absurda em relação a isso. A gente vê diversos influenciadores de todas as idades, na verdade, comentando sobre isso, que ficaram sabendo de vídeos que foram feitos deles a partir de vídeos que eles postaram no TikTok, YouTube, enfim. E imagina se assim, a gente que é adulto, né, que a gente na teoria tem mais noção de como se proteger, está acontecendo isso, imagino, com crianças. E é como foi dito, muitas vezes são vídeos que a gente não vê maldade nenhuma e que pessoas que são mal intencionadas colocam ali nesses grupos e assim se transforma em uma coisa que a gente não tem como controlar. Então, como é muito difícil já barrar essa entrada na internet, porque, como você falou, hoje em dia acaba que não tem como, sempre vai aparecer, não importa, por mais que a gente tente evitar ao máximo, sempre acaba saindo, sempre acaba aparecendo a imagem. Então, tem que tentar justamente ter o máximo esse cuidado e esse controle, porque tem coisas que já fogem do que a gente pode fazer. Até porque a maldade só está nos olhos de quem vê, né? Exatamente. Mas, assim, para a gente não sair daqui com esse peso dos riscos, enfim, até porque as questões com o desenvolvimento infantil, acho que vocês pontuaram muito bem, ilustremente. Mas, para esse risco de segurança, vamos falar sobre o checklist. A gente fez um checklist de coisas para não fazer na internet, para o nosso público do Mídia Legal, que está acompanhando, ver e se atentar sobre essas coisas. Quero. Primeiro, não postar onde você está em tempo real. Se você está em algum lugar, vai postar sobre isso, deixa para postar depois que sair de lá. Segundo, esconder logotipos de farda e localização, assim como no primeiro. Para quem vai trabalhar com internet ou não quer largar a mão de postar o filho, é bom fechar o perfil e fazer uma limpa para ter certeza de que todo mundo que está ali seguindo vai ter acesso às imagens do seu filho
é de segurança. E em quarto lugar, não postar documentos pessoais, porque isso a gente não faz nem com os nossos próprios documentos. Não faz sentido postar documento de criança. Esse checklist, inclusive, está subindo aí na tela e vocês podem dar uma olhada, dar uma anotada e é isso. Gente, o papo tá muito legal, tá muito necessário e acho que muito urgente, principalmente nesse contexto que estamos hoje em dia. E eu sinto que a gente poderia falar sobre esse assunto por horas, de verdade. Mas eu acredito que nosso tempo está chegando ao fim. Então, Camila, Clara, muito obrigada pela presença e por terem aceitado debater esse assunto aqui no videocast Mídia Legal. E lembrem-se aí, vocês na tela, a internet não precisa ser uma terra sem lei ou só de maldade. A gente só precisa começar a se precaver com relação a essas coisas. Porque a gente que é adulta, a gente vê a maldade nas coisas, mas a criança não. Então é bom que a gente consiga dosar isso por ela. Certo. Com produção de Ana Camille, Eli Marques, Jade Rocha e Rafaela Arruda. Apresentação de Ana Camille e Eli Marques. Direção de Jade Rocha e Rafaela Arruda. Técnica sonora de Elvis Guimarães. Técnica audiovisual de Renato Enes, Israel Souza e João de Castro. Supervisão e orientação da professora Verônica Oliveira. Esse foi o videocast Mídia Legal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.